Amados, boa noite. Que bênção. Tenho visto nas nossas prosas que muitas pessoas eu não conheço, mas eu fico extremamente feliz. Por quê? Porque estão estudando conosco, estão refletindo, estão tentando a sua transformação moral. E nós estamos já na 35ª lição sobre os esclarecimentos sobre o Evangelho, o Livro dos Espíritos, a Boa Nova. A Gláucia vem entrando, bora aprender. Tem sempre coisa, Gláucia, pra gente. Você ficou boa, bem? Tá tudo bem? Então, isso constitui uma bênção. Por quê? Porque essa é a nossa maior colaboração. Porque o Emmanuel diz: divulgar a doutrina constitui a maior caridade. Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa vai refletir em todas as suas atividades, atitudes nesta reencarnação, nesta vida. E os ensinamentos vão chegando, vão chegando, vão chegando, e há uma necessidade de colocá-los em prática. Mas não importa, eu sempre digo, o credo que seja a pessoa, não importa, não importa. A necessidade é de caminharmos retamente junto de Jesus, não é? Vera, oi, então você está bem, né, Gláucia? Que bom, graças a Deus. Vera Lúcia Oliveira do Nascimento, boa noite, minha linda, boa noite. Ô, Estela, aí de Jundiaí, querida, vamos aprender. Estela, tem tanta coisa e eu fico até um pouco preocupada comigo mesmo, viu, Estela? Enquanto eu esperava dar a hora, já comecei a olhar, falei, meu Deus, quanta coisa, não? Mas é tudo para a gente ficar mais em paz, em paz. Vamos lá? Que Jesus abençoe você, da nossa família espiritual, abençoe os seus familiares queridos, sempre pense neles, porque o pensamento caminha. Abençoe também o seu lar, que tenha paz, harmonia, não? Abençoe o seu trabalho do cotidiano, seu ganha-pão, seus estudos, ou um trabalho voluntário, abençoe, abençoe, não? E abençoe também os seus pensamentos, as atitudes, as ações. E vamos agora, então, para o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, estamos pluralidade das existências. E na semana passada, nós falamos da reencarnação. Hoje, nós vamos falar da justiça da reencarnação. Porque se você observar, você tem pessoas que têm uma vida plena, casamento feliz, filhos amorosos, tudo certinho, vai bem na profissão, entende? Não tem tantos obstáculos e percalços. Mas outros, não. Meu Deus, é o desconforto no lar. Oi, filha, Deus te abençoe. Boa noite, meu amor. Boa noite a todos. Deus te abençoe, amada. Outros têm desconforto no lar, o indivíduo se droga, a pessoa não respeita o outro. O que mais? Vai, às vezes, ter uma pessoa na casa que não é de confiança, acaba mexendo nas coisas. Por que que a doença chega? Se não é na pessoa, num animalzinho. Mas por que isso? Porque onde que está a justiça de Deus? Se Deus é soberanamente bom e justo, e a gente tem sempre que lembrar isso, olha, nós não temos a capacidade intelectiva
e nem moral para entender tanto Deus. Só os espíritos puríssimos, puros, puros. Entende? Então, mas nós sentimos, nós temos, assim, na nossa consciência, isso, que ele vê tudo, que ele é bom e justo, e etc. Então, vamos ver aqui a justiça da reencarnação. Porque um é tão feliz numa caminhada e outro é tão infeliz, não? Eu fico imaginando, assim, com as crianças que nós temos no educandário, são 300. Já pensou? Cada um é um espírito em evolução. Já ontem, 2 brigaram e já tivemos que dar uma suspensão, porque eles não conhecem a fala do amor e, com o tempo, irão aprender. Vamos ver aqui. A questão é 171. Aí você vai pensar na sua reencarnação, na dos seus filhos, na do seu marido, na da sua empregada. Você vai pensar, por que ela passa por isso? Por que a mãe dela não passa e ela passa, não? Vamos ver lá. Na 171. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Por que existe essa fala? Por que existe essa fala? Oi, Joana Além, boa noite, meu amor. Por que existe essa fala? Olha, veja bem. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sempre. É a fala. Um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Já vem uma lição para nós. Por que será que muitas vezes nós temos um filho, uma filha, que não, sabe quando faz tudo ao contrário do que você, mãe, quer? Então tem que pensar assim, ó, que Deus deixa sempre uma porta aberta para acolher seus filhos. Então, nós também. Nós precisamos ter esse entendimento que se uma criança nasce no nosso lar, é ela que escolheu, e nós também. São programações reencarnatórias. Mas, se está na nossa casa uma pessoa que é a mais chata, intransigente, é um inimigo do passado e que vem para o seu lar para, através do amor, haver essa melhora, não? Então, vamos entendendo. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Por quê? Porque é assim que funciona. Nós estamos reencarnados para evoluir espiritualmente. E nossos filhos, nossos netos, às vezes não sabem nada disso e nem querem saber, porque tem que estudar, tem que ler, tem que entender, tem que ouvir, não? E nem é tanto sempre tão agradável isso, não? Então, assim, se de Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode privar ninguém da felicidade eterna. Então, aí a possibilidade do reencarne e ir trabalhando as colocações morais, entende?
Vamos em frente. Não são todos os homens filhos de Deus? Todos, gente, todos. Mas até o mais ínfimo das pessoas, das maldosas, foram criados simples e ignorantes. Mas, de reencarnação em reencarnação, vai acontecendo a melhora. Vai. Se não acontecer, o que pode ocorrer? O espírito nunca ele retrograda. Ele pode estacionar, mas parar, não. Então, daí a justiça de Deus. Então, somente entre os egoístas se encontram o quê? O ódio implacável, a iniquidade, os castigos sem perdão. É só com esse povo que pensa assim. Deise Maria do Prado, boa noite, minha linda, boa noite. Então, veja bem, por quê? Porque, veja, reflita conosco, por que ainda guerra na Rússia e na Ucrânia? Por quê? Porque são criaturas que não pensam em Deus, em Jesus, não. Eles seguem outras colocações. Mas por que, se Israel, Palestina, terra de Jesus, ainda sofreu o ataque do Hamas? Pensa comigo. Ódio. O ódio é uma colocação horrível, entende? E a pessoa, nesse aspecto, ela vai ter que reencarnar para trabalhar o amor, 1, 2, 3, 10, não adianta, vai trabalhar. Então, e a mesma coisa, somente acontece essa preocupação da humanidade com os egoístas, as pessoas que só pensam em acumular dinheiro, não busca fazer uma caridade, não quer saber de auxiliar ninguém, explora ao máximo seus funcionários, sua empregada. Vocês entendem o que eu estou falando? Entende? Então, veja bem, sobre o que está baseado a reencarnação. Por que existe isso? Justiça de Deus. Justiça. Bom, nós vamos ver no Evangelho hoje a justiça das aflições atuais e mais para frente, justiça das aflições anteriores. Se a pessoa sofre, tem um motivo. Ou é desta vida, ou de vidas passadas, tá bom? Então, vamos em frente. Todos, eu acho lindo o comentário que nessa questão o Kardec faz. Todos os espíritos tendem à perfeição. Se nós hoje estamos ainda num patamar da média, porque já saímos da condição de espírito imperfeito, que só queria o mal dos outros, o mal dos outros, o mal dos outros. Vocês que estão comigo, os cristãos, não pensam assim. Já saímos do patamar da imperfeição. E temos que ir trabalhando em nós, e ir trabalhando sempre as benesses da alegria, do sorriso, do bom humor, da paciência, da tolerância, entendendo que Deus é soberanamente bom e justo. E que ninguém é coitadinho. Ninguém. Entende? E aí, assim, todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas, em sua justiça, faculta-lhes realizar em nova existência o que não puderam fazer
ou concluir numa primeira prova. Se nós viemos nessa vida para trabalharmos, pensarmos no próximo, amar mais, ser cristão de verdade, tentar seguir os ensinamentos do Cristo. Vocês viram que no domingo nós falamos sobre a lei de ouro, a lei áurea, e eu falei, que será, não? Estudando, a lei áurea, amar os nossos inimigos. E vocês que me ouvem falam, mas escuta, foi o que ele falou. É a lei máxima. Quando você conseguir amar e perdoar um inimigo, você já evoluiu, você já melhorou. Mas não é falar assim, eu perdoo, mas não esqueço. Não, vai orar pela criatura, vai pedir por ela, vai pedir por ela. É uma mudança nossa. Então, como todos nós estamos no período de perfeição, então, aquilo que nesta reencarnação, vocês todos que me ouvem, não ouviram ainda a sua consciência, não estão amando mais, não estão perdoando tanto. Aí, Valdeirês, o que você vai fazer? Vai desencarnar e voltar para concluir essa tarefa que a gente não fez. Oi, Kátia, linda, boa noite, querida, boa noite, boa noite. Então, nós, graças a Deus, eu sempre digo, estamos no patamar de espíritos bons. Nós não pensamos só em nós, nós não somos egoístas. Nós acudimos às crianças, adolescentes, idosos, acudimos. Tem pessoa que acode os acamados, os drogados, concursos. Então, gente, já estamos num patamar melhorado, mas precisamos melhorar mais e mais e mais e mais. Até um dia chegarmos à condição de espírito puro, tá? Vamos lá. Porque essa é a lei. Simples e ignorante vai caminhar, vai chegar um dia lá. Igual uma irmã Dulce, igual um Chico Xavier, igual o Frei Damião, uma Teresa de Calcutá. A pessoa se autoesquece para pensar no outro, entende? É difícil? É. Se nós pensarmos, principalmente, olha, pensa comigo, na família, e toda pessoa que te cerca, já está bom, entende? Trazendo paz no lar, mesmo com algum desconforto, já está bom. Porque tem família que grita, bate porta e grita. Não pode, isso não leva a nada, tá? Vamos em frente. Oi, Rosângela, boa noite. Professora, linda. E aí, então, se não fizermos nesta reencarnação o que precisaríamos fazer, que fizemos proposta, vamos voltar e fazer. Aí está. Não estaria de acordo com a equidade e a igualdade, nem com a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso. Imagina, ficar eternamente no inferno ou eternamente no céu. E o resto? Como é que faz? Não pode? Então, não estaria isso de acordo com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos na sua caminhada, independentemente da sua vontade, no próprio meio onde foram colocados. Eu quero agora, com vocês, fazer uma reflexão. Por que uns nascem
no berço de ouro. O pai e a mãe têm posição social adequada, a criança tem um quarto lindo e é esperado com toda alegria, maravilha, não é? E por que tem aquele que nasce num lar que não tem o quartinho dele, vai ter 2 cadeiras ali e uns travesseiros que vai ser o berço, num lar simples, simples, simples. E outros põem até um colchãozinho no chão. Por quê? Por que acontece isso? Onde fica a bondade de Deus? Então, vocês vejam bem, castigar para sempre, se o destino do homem. Então, onde? Aí tem aqui uma explicação ótima. Presta bem atenção. Você está no lugar certo, com a família certa, a profissão, se você não titubeou, que você escolheu, com o marido que você escolheu, com os filhos que você escolheu, morando na cidade que você escolheu. Não é isso. São propostas que a gente faz antes de reencarnar. E a gente está colocado onde nós precisaríamos estar. Eu tenho certeza, Valdeirês queria nascer em Bitinga, numa casa muito mínima, pai carpinteiro, mãe lavadeira, queria ser professora, luta, tira leite de pedra, e vai, e vai, e vai, e vai. É assim a vida. Cada um que está me ouvindo, pensa na sua proposta. Então, quem está do seu lado é quem você pediu. Ah, mas e se ele for embora, por exemplo, os casais separam? O problema é da pessoa que foi embora, não é você que mandou. O Divaldo sempre fala isso. As pessoas podem não me amar, mas eu amo a todas. Acabou. É desse jeito que funciona. E aí o Kardec diz, se, e nós falamos que você está onde você precisava estar. Então, eu tenho 2 filhos em Guaratinguetá, eu tenho 2 filhos em São Paulo, e eu estou aqui cumprindo a minha missão, eu e meu marido. Acabou. É assim, são escolhas, gente, não tem como. Não, tem que ficar em Bitinga, tem que ficar. Não, são escolhas. E as escolhas são sempre também auxiliadas pelos espíritos protetores de cada um, pelo anjo da guarda de cada um. Escolheu, escolheu. Vamos em frente. Deus, se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após a sua morte. Isso é o seguinte, sempre falamos, essa caminhada que fazemos nesta reencarnação vai ficar guardado tudo no recôndito do espírito e do perispírito. E quando você deixar a matéria, depois daquele período de torpor, de acomodação, de reconhecimento, pode demorar o que for, você vai lembrar de tudo o que você fez e o que você deixou de fazer. Por quê? Porque você vai estabelecer, mas eu não acudi às crianças do berçário, muito bem. Então, o que acontece? Olha, eu quero voltar para fazer isso daí. Nossa, difícil, não é? Pensa bem. Então, vamos em frente. Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Não. Ele é justiça, ele é igualdade, ele é amor. Então, dá oportunidade para todos. E quem que é culpado
pelas caídas, pelos desconfortos? A gente mesmo. São as nossas escolhas, são as nossas, ainda agimos por egoísmo, agimos por vaidade, agimos por orgulho, é assim. Mas é consciente? Não. Às vezes é de repente, pronto, acabou, eu não quero, é assim por diante. Mas aqui, Deus coloca todos numa igualdade. E vai depender de reencarnação e reencarnação para o seu progresso. Ninguém vai mudar. Então, as pessoas, muitas vezes, procuram, as pessoas que leem sorte, búzios, tarô, procuram pessoas que falam que recebe espírito e falam o que vai acontecer. Tudo negativo, não tem nada. O que vai acontecer é você que sabe, é sua proposta, é a sua vontade, não adianta que não tem isso, não existe. O que existe é orar, é seguir Jesus, é fazer evangelho no lar. Mas eu sou católica, então abre um texto, vê um dia especial, ore pela sua família, pela sua casa, ore. A oração é o maior vínculo da matéria com a parte espiritual. Vamos em frente. Então, vocês estão entendendo a justiça da reencarnação. Não tem nada de injusto. Eu tenho um aluno que até ontem, quinta-feira, ontem, pela manhã, eu fui no promotor. Por quê? O menino tem mal de Duchenne, é uma doença que não sara. Os músculos vão morrendo, acho que eu já falei em alguma prosa. Eu fico pensando, por que, Maico, que você está com essa doença agora? Entende? Ele está resgatando um débito do passado. Eu sei. Bom, mas eu fui no promotor, por quê? O diretor da escola que ele estudava não aceitou a matrícula porque a 7ª série, na parte de cima, ele tem que subir escada e ele não consegue. Ele não consegue mais subir escada. O que fez? Não aceita. Então, eu peguei o laudo lá do HC de Ribeirão, peguei os documentos dele, pus numa pasta, marquei com o promotor. E ele precisa ir também no educandário, que é contraturno, por quê? Se ele não for, não tem quem leva para fazer fisioterapia. Ele tem que fazer 2 vezes por semana, principalmente a respiratória, entende? Porque o coração é um músculo e a doença vai. Bom, e o promotor me atendeu muito bem. E eu passei para ele hoje 2 escolas que têm 7ª série. Agora, Valdeirês vai pedir? É uma coisa. O promotor vai determinar? É outra coisa. Aí, então, vai dar, se Deus quiser, para ele estudar na escola regular, ir conosco e fazer a fisioterapia, até quando Deus quiser. Então, você veja bem, a doutrina da reencarnação é aquela que admite os homens várias existências sucessivas. É a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças, pois que nos oferece um meio de resgatar nossos erros através de novas provas. Tá certo. Valdinei, boa noite, meu amor, boa noite. Tá certo. Então, vamos pegar o Maicon. Se ele está com mal de Duchenne agora, o que será que ele fez no passado? Quando ele desencarnar, ele vai saber. Porque ele pediu essa doença. Ele pediu. A família também pediu. Eles são da Bahia, é muito simplesinho. Então, veja bem, caiu na nossa mão, qual a nossa obrigação? Acudir. Correr atrás. Porque se fosse um filho nosso, um neto, a gente ia correr atrás. É isso que a doutrina busca passar para nós. Por quê?
Fazei ao semelhante o que você gostaria que fizesse para você. Então está aí. A razão indica essa doutrina e os espíritos nola ensinam. Por que justiça da reencarnação? Porque é necessário. É necessário. Ou cometemos erros nessa, ou cometemos lá no passado e vamos ter que ressarcir tudo isso. Então vamos lá. Agora, o homem consciente da sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora para nós que estamos vendo aqui, ouvindo. Então, o Espiritismo consola. Não é para ficar desesperado com os obstáculos da vida. Os obstáculos vão acontecer. Pensa que é fácil você ver um menino de 11 anos que não consegue andar? Pensa, não é fácil. E é difícil para ele, por quê? Porque joga a bolsa dele longe, ele não consegue catar. E aí, o que ele faz? Ele arranca o chinelo, dá uma chinelada na cara da menina que fez isso. O que acontece? Toma 3 dias de suspensão, a menina não. Você vê como que, também na área da educação, não está tendo uma justiça razoável, mas vamos aguardar. Então, a doutrina espírita, ela liberta de todas as coisas, dos dogmas, que é pecado, do medo, não tem. Você faz escolhas e você arca com as suas escolhas. Bom, liberta você. Ela ilumina você, porque quando você se conecta com o Evangelho, que é a Boa Nova, e com Jesus, você já está melhorado. Você já está mais feliz, você aceita as colocações da sua vida, meus filhos longe, meus netos não de crescer, aceita, vai fazendo para os outros, entende? E ela é, além disso, consoladora. Por quê? A vida continua. E a oportunidade dos meus erros do agora, eu vou ressarcir ou agora ou depois, eu sei. E além disso, além de consoladora, ela é fortalecedora. Eu tenho uma prosa com vocês assim, parece que eu estou junto, numa sala de aula, conversando com cada um, vendo cada um, entende? E as pessoas que entram aqui, naturalmente, vão depois tomar a água fluidificada. É isso que importa, a família espiritual. Fazer live é assim, ó, é passar alguma coisa que é bom para mim e para vocês. Aí, então, vamos lá. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. Quem agiu melhor está num patamar elevado, está numa condição que é a escolha que a criatura fez, não é? O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo é que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, e pode ser a partir de hoje. Novos esforços sustenta-o e lhe reanima a coragem. Porque, gente, às vezes a gente perde um pouco o foco, porque são as atribulações, não é? Então, dói o joelho, mas tem que falar com o promotor. Aí dói não sei o que lá, mas tem que fazer tal coisa. E aí tem que ir caminhando e pedir. Para, faz um Pai Nosso e vai em frente. Aí, então, tem que ter coragem para enfrentar tudo que está na nossa frente. E, aliás, quem está comigo aqui, graças a Deus, não é, Kátia? Todos estamos reencarnados, resgatando nossos débitos, pode ser de agora ou do passado, não interessa, e cumprindo a nossa missão, e fazendo o correto, isso que é importante. Qual
E vamos tendo coragem, não pode esmorecer, não pode ter negatividade no pensamento, não pode. Vem uma ideia triste, muda, muda, muda na hora. Qual é aquele que no fim do seu caminho não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pôde mais aproveitar? É o seguinte, uma pessoa com 60, 70 anos, às vezes não conhece nada disso. E fala, mas um dia resolve entrar numa live. Escuta, mas tudo isso é verdade? O que eu vou fazer? Então, às vezes vai desencarnar e não dá tempo, mas não tem importância. Essa experiência tardia não ficará perdida. Ele aproveitará numa nova existência. Eu conheci um diretor da cidade de Tabatinga, vizinha aqui, um senhor excelente. E se alguém estiver ouvindo, vai lembrar. Ele diretor, com 70 e poucos anos, aposentou. Ele passou no vestibular de advocacia e começou a estudar, entende? E perguntar, mas escuta, o senhor vai ser advogado? Mas é um preparo. Um outro disse, eu vou estudar música. Aí a pessoa perguntou, mas o senhor vai estudar música? O senhor está velho. Não, pelo menos quando eu voltar, ele acreditava em reencarnação. Eu já sei, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Bom, falando desses assuntos aqui do Livro dos Espíritos, eu preciso contar um caso para vocês, muito bonito e sério, como que Deus é soberanamente bom e justo mesmo, entende? Então, vamos lá. Esse conto, que eu não vou ler inteiro, eu vou contar, é do livro chamado Contos e Apólogos, é do espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, psicografia do Chico. Então, eu vou só contar uma história que vai bater aqui a justiça da reencarnação. Muito bem. Uma senhora chamada Maria Augusta, olha, Glaucio, você vai gostar. Ela tinha uma fazenda em 1856. Ela tinha uma fazenda muito próspera e grande às margens do Paraíba, esse rio maravilhoso que aí passa em Guaratinguetá e também Aparecida do Norte, aquela região. Então, essa senhora estava no Rio de Janeiro, uma poderosa dona de terras, não? Dona Maria Augusta, etc, etc. E ela veio passar o Natal na sua fazenda. E na véspera do Natal, 66 escravos chegavam até ela e falavam para ela assim, que eu não decorei a fala, falava assim para ela, ó, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sinhá. Ela falava, para sempre seja louvado. E beijava a mão dela. E ela, todos os escravos, cabecinha branca, os velhinhos, tudo ali. E ela, a matrona, a dona de terras extensas à margem do Paraíba. Muito bem. Aí chegou a última pessoa, era uma mestiça linda, chamada Matilde, com 2 criancinhas no colo. E ela, quando chegou para falar louvado, ela falou, pode parar. Eu quero conversar com você no terreiro, junto com o feitor. A Matilde ficou desesperada. Uma moça nova. Tá bom. Dispensou todo mundo, a dona Augusta lá. E aí, no terreiro, estava a Matilde, com as 2 criancinhas no colo, e a dona Augusta, Maria Augusta, com o feitor. E ela só perguntou assim, de quem é essas crias? Minha senhora, é do Nhô Chico, do filho dela, que estava no Rio também. Não é verdade? Não é verdade? Você não vai falar isso para ninguém, não é verdade. Não, senhora, pelo amor de Deus, não. Eu hoje vou te dar a liberdade.
Mas você vai deixar as suas crias na senzala e aí você volta aqui. Deixa lá, porque eu vou te dar liberdade e você vai arrumar muito dinheiro com a sua liberdade e volta aqui para comprar os seus filhos. Mas não, sim, eu não posso ficar longe deles, eu não posso. São meus amores, eu não posso, eu não quero nada, tá tudo certo. Não, vem comigo. Ela e o feitor. E foram conduzindo a Matilde de uma forma agressiva. E quando chegou às margens do Paraíba, ela disse: você está livre. Atravesse o rio e vá ganhar o seu dinheiro para comprar os seus filhos. Mas, sim, eu não sei nadar, eu não sei atravessar esse rio. Como é que pode? E vocês sabem que o Paraíba era caudaloso, um rio piscoso, né? E aí, o que aconteceu? O feitor, chicote, chicote, chicote. Ela foi se afastando, se afastando, se afastando, até que a moça cai nas águas. Se debate, grita socorro, e ela olhando, impávida. Quer? Ah, é? Ah, é? Bom, daí um pouco, só o corpo da moça boiando. Voltaram para casa e as crianças cresceram ali no meio da senzala. E o tempo passa. Isso foi em 1856. 100 anos depois, olha a justiça divina, que eu quero frisar bem. Oi, Neise, boa noite, meu amor, São Paulo. Um beijo, querida. E aí, passados 100 anos, num casebre, beirando assim a montanha, no Rio de Janeiro, vocês sabem que é tudo feito as favelas assim, e havia uma mulher com seu marido, filhos, e uma chuva, um temporal, um temporal, um temporal. E ela, preocupada com as crianças dela, empurrou para o quartinho lá, empurrou, e o marido, quando ela foi fechar a portinhola, ela escorregou. E aí foi ladeira abaixo e deu num rio. Gritava, socorro, socorro, socorro. E daí um pouco tinha um corpo boiando. Sabe quem era? A Dona Maria Augusta, resgatando o seu débito. Então, a justiça divina é isso aí. A justiça divina tarda, mas não falta. E nós temos sim que resgatar. Demorou 100 anos. E por que por isso que quando ocorre dessas colocações, você fica, não é? Como é que pode? Deus onde está? É justiça, gente. Você não pode pensar diferente. Então, deu para fixar bem e vamos para o nosso Evangelho, que graças a Deus estamos aqui no capítulo 5º, uma fala de Jesus maravilhosa. Olha, a Gláucia falou, a justiça divina não falta nunca. Patrícia Corrêa Magalhães, boa noite, meu amor, boa noite. Então, vamos lá. No livro do Evangelho, que é a Boa Nova, e fala de Jesus, e depois comentário dos Espíritos sobre a coordenação de Kardec e Jesus, vamos ver. Causas atuais das aflições. É o capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, que Jesus falou. O Sermão do Monte é o capítulo maior do Evangelho. Vamos ver lá. Causas atuais das aflições. Então, nós vamos pensar, todos nós, assim, por que a gente tem algum problema que não passa? Não, porque uma pessoa está com uma doença, tem que fazer tratamento. A gente tem que analisar
com o coração. Aí começa. Vamos ver aqui. É uma fala maravilhosa de quem? Vamos ver lá. É um comentário dos Espíritos mesmo. As vicissitudes da vida são de duas espécies, se assim quer dizer, duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma delas tem a aflição, a causa, na vida presente, agora. Você não tinha determinado vício e arrumou. Você não tinha uma inimizade, arrumou agora. Muito bem. Ou a causa da aflição é de outras vidas. Então, o essencial é não arrumar agora nenhuma aflição por conta e risco das nossas escolhas, não é? Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Então, agora, eles vão citar assim, falar quantas faltas a gente comete por negligência, entra por aqui, sai por aqui. Então, tem que prestar atenção. Aí ele fala assim, o Kardec. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? E aí é que entra a nossa fala. Ninguém está tão perfeito ainda. Então, o que acontece? Se acontece uma escolha, resolve abandonar a família, o problema é dele. Não é você que obrigou a abandonar. E o que você tem que fazer? Orar por ele. É orar. Por quê? Se desencarnar, vai ser um obsessor seu. Não tem saída. É isso. Entende? Então, aqui, quantos homens fala, o homem e a mulher, né? Tombam por suas próprias faltas. Então, a gente fica imaginando, crianças crescem no educandário, uma é professora, está fazendo pedagogia, uma foi aluna nossa, 2, 3 anos, está dando aula agora. Mas, dona Valdeirês, eu preparo a aula, fica sossegada. Foi aluna de lá. O pai trabalha numa loja, a mãe em outra loja, e são pobres. Entende? Já estava com o seu jalequinho branco, e isso me dá uma satisfação. Mas, em compensação, outras com maior capacidade se prostituiu. E o que você vai fazer? Escolha, não? Quantos são vítimas, então, da imprevidência, do orgulho, da ambição? Então, a menina quer ver um cara, gosta dele, e ele não gosta dela, mas sexo vai. Faz um filho, pensando que ele vai ficar com ela. Não fica. Entende? Então, ela que falhou, não? Aí, quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, perseverança, por má conduta, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Claro, você come doce, muito doce, diabetes. Você tem muita ira, muito rancor, muita mágoa, arruma um câncer, as células vão morrendo. Você fuma, o pulmão não aguenta. Então, veja bem, falta de ordem e disciplina na nossa vida. Mas, dona Valdeirês, como é que a senhora faz desde 2012, que eu descobri que eu tenho mellitus 2? Como que a senhora faz para controlar? Só isso. Levanto, marco, 4 horas, marco, e aí vou tomando os remédios certinho. Acabou. É isso aí. Chega numa hora que você administra até a doença, tá? Então, orgulho, muito perigoso, não?
Outra coisa, quantas pessoas arruinadas, já falei, por falta de ordem. Tem que ter ordem. Quando eu falo com vocês, percebe? Eu dou uma estudada, eu pesquiso, eu faço minha agenda. Todo mundo tem que ter uma agenda. Ó, hoje fazer mercado, fazer isso, fazer aquilo, no médico. Tem que fazer. Não tem que ter preguiça, não? Então vamos ver lá. Depois, e quantas pessoas não conseguem limitar o seu desejo? Não, quero comer só lanche de noite, só lanche de noite. Fica no videogame que não vira nada. O que vai adiantar para uma cabeça inteligente aqueles jogos horríveis? Não tem. Para distrair um pouco, tudo bom, mas isso não leva a nada, não? Bom, aí ele fala o seguinte: quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Então, pessoa que fica, mas fulano tem dinheiro, eu vou dar um jeito de jogar um laço e vai, até que consegue. E depois vem os atritos, porque a união tem que ser por amor, olho no olho. Não é sexualidade, porque vai acabar, vai passar. Não é possível pensar só isso, entende? Então, aqui, quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração não tinha nada a ver. Muito bem, está falando causas atuais das aflições. Quantas brigas e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Claro! Veja bem, sempre exemplificando, você entende melhor. Numa casa que tem, por exemplo, 16 funcionários, se uma pessoa destoa, vamos saber a causa. Aí, não, eu quero ir embora, eu gosto daqui, mas eu não aguento mais, eu não posso ver a cara daquela pessoa. Espera um pouquinho, agora vamos lá. Vai para o psicólogo, depois vem conversar comigo. Aí acaba chorando. Mas é você que está vendo dessa forma. Você precisa se auto-amar. Você precisa gostar de você. Você está na casa faz 7 anos, você ama o que você faz. Você é importante para nós. Estava chorando. Está ótimo. Tem que ter uma prosa. Uma prosa mesmo do coração. Aí muda tudo. Porque senão você arruma um inimigo nesta reencarnação e vai depois ser sua filha, seu filho, etc. É desse jeito. Aparecida Cardoso, boa noite, linda. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Então, churrascada, comer até arrebentar. Beber até cair. Entende? Sexualidade, ninguém está vendo. Motel. Gente, não é nada disso. Excesso de toda ordem não é bom. Não é bom. Vamos deixar a casa bonita uma vez, não precisa todo dia ficar esfregando pano. Deixa um tempo para você, para ler, para estudar. Eu estou com os livros para ler, eu não tenho tempo, porque preparo aula, faço ato e coisa e tal. Então, vamos fazer isso. Quantas tristezas nós temos agora, porque a gente excede em outras coisas. Nossa, preciso arear, preciso limpar. Calma, vamos devagar. Cada coisa no seu lugar, não? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências do princípio? Então, deixa fazer o que quer, dorme até tarde, não quer jantar, e não trata bem a mãe, não trata bem o pai. Por isso, de vez em quando, eu lembro da pedagogia da vara. Minha mãe, Valdeirês,
tomou rumo, porque não podia. Se não corrige, vai ficar o quê? Vai virar o quê? Não tem jeito. Então, as causas atuais das aflições de nossos filhos, de nossos netos, não é por culpa de pai e mãe que cobrou. Estuda, trabalha, estuda, trabalha. Não é. Então, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no comecinho? Tem que trabalhar. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles o quê? Olha só, o orgulho, o egoísmo e a tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, vão recolher o que semearam e se espantam e se afligem. Por quê? Vai encontrar também pessoas do caminho ingratas. Tudo que você fizer, você vai recolher. Não é só eu, você, são todos. Tá? E aí eles continuam. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, perguntem friamente para a sua consciência, que remontem progressivamente para ver a fonte dos males que os afligem, e verão o mais frequentemente e vão dizer assim: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Vocês percebem como tudo corre por conta e risco nossa. Não tem mãe, pai para sempre, para acudir. Não tem espírito protetor ou anjo da guarda que conecte com você, querendo dessas aflições aqui resolver. Não tem. Nem Jesus, nem Deus. Porque você viu lá que Deus é soberanamente bom e justo. E as aflições que nós temos aqui, as causas atuais, nós temos que bani-la. Nós temos que bani-la. E que jeito? Com amor. Aí vem lá. A quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? A gente não quer uma vida de infelicidade para os filhos e netos e nada. Não, entende? Mas não depende da escolha de cada um, não é? O homem, de um modo geral, homem e mulher, é assim, um grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios. Se você está infeliz, pensa um pouco. Como que você tratou o seu marido, como tratou o seu filho, como você trata a empregada, pensa um pouco. Mas em lugar de reconhecer, às vezes, a pessoa acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, achar que foi a sorte, a providência de Deus, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em você. Cobra muito, né? Esclarece muito, não é? É muito bom. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. E o homem ou a mulher os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral e também para o seu aprimoramento intelectual. Por que não vai estudar? Aposentou, não vai estudar, o que quer? Morreu? Não. Então, você está vendo que existe uma saída para toda a problemática que falou aqui, as causas atuais das aflições. Vai auxiliar numa casa de sopa, vai auxiliar num albergue, vai auxiliar numa casa de assistência,
vai dar aula de evangelização, vai dar aula de catecismo na igreja, faça alguma coisa, porque você precisa buscar essa melhora. Não é só ir no banco para ver quanto você tem de saldo, não é isso não. Não é isso, meus amores. É por isso que o evangelho é uma coisa santa, entendeu? Porque tem solução, ainda hoje tem solução. Quando você se propõe a ler, a estudar, a ouvir, nossa, abre uma brecha aqui, entende? Eu, quando vou, por exemplo, fazer meu cabelo, eu converso muito com o Gessé, ele gosta de OVNIs, essas coisas. Então, a gente conversa de espiritualidade, ele não perde a igreja, ele faz caminhada toda manhã, quando faz caminhada, ora muito. Então, é isso que nós precisamos. Eu vou ler só outra vez de novo para você mudar. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. Você vai estar com a casa em ordem, você está com um carro, mas não está contente. Vai procurar por quê? Então, o homem vai evitar tudo isso quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, aqui, na consciência, e também para o seu aprimoramento intelectual. Não é porque está com 80 anos que não pode estudar. Não lembra do homem que era aposentado e foi fazer advocacia? E o outro foi estudar música? É assim. Então, é uma bênção. E a semana que vem, a gente continua ainda os comentários das causas atuais da aflição. Porque os espíritos dão aqui uma boa explicação para nossa melhora. A condição do quê? De recomeçar. A oportunidade da melhora está em recomeçar, tá? Vamos orar. Que história triste da dona Maria Augusta, né? Mas resgatou. Vamos lá. Deus soberanamente bom e justo, Jesus, o amigo, o mestre, o médico das almas e o amigo de todas as horas. Benfeitores espirituais, anjos da guarda de toda a nossa família espiritual, amados, obrigado por tudo que nos tem concedido e obrigado principalmente pelos ensinamentos da noite, porque vem para nós uma possibilidade de recomeçar a nossa caminhada. Aquilo que não deu certo vai poder dar, vai haver uma mudança, uma transformação moral. Obrigado, obrigado. Mas obrigado também pela família que formamos. É muito bom. Obrigado pelo lar, o canto ditoso, é uma bênção. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela inteligência, gente. Obrigado pela nossa família espiritual, que estamos nos sustentando cada vez mais, cada vez mais. Obrigado por tudo, tudo, tudo. Mas Jesus, vem até nós. E atende agora o pedido de cada irmão que vai fazer mentalmente enquanto fazemos uma oração. Atende, fortalece o físico, o perispírito e o espírito. Cura, Senhor, as doenças da matéria que vem no perispírito. Cura, Senhor, cura. Então, abençoa o nosso lar de paz. Coloquemos a paz em nosso lar. Coloquemos também a confiança em tudo que fizermos. Agora você peça enquanto oramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado
seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós de coração perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Pai, errar mais, cair nas tentações. Livrai-nos do mal, do egoísmo, da vaidade, do orgulho. Que assim seja. Amados, que tenhamos a excelência da semana. Domingo estaremos aí. Jesus, o pão da vida. Que Jesus nos abençoe, fortaleça a todos e que tenhamos a excelência da noite. Meu abraço, meu amor, meu carinho. Fiquem com Deus.